dizer para você que o pós-operatório foi algo muito bom para mim, porque eu estava exatamente no momento de vida que eu precisava ter autonomia, eu precisava não ter aquele horário regrado de trabalho, porque eu tinha 2 crianças pequenas. Eu também sou uma pessoa muito dinâmica, tenho dificuldade de trabalhar no mesmo ambiente todos os dias, então para mim atender os pacientes domiciliares foi uma coisa muito boa, que me ajudou a ter essa dinâmica, né? Apesar dela ser uma dinâmica mais cansativa, mas eu gostava muito, né? Aquele momento eu gostava muito de estar na rua e de estar atendendo. E a terceira coisa que para mim foi essencial para escolher a área do pós-operatório foi porque eu gostava de cuidar de pessoas. E isso é essencial se você quer trabalhar com pós-operatório. E junto com isso tudo, vou falar uma parte que pode ser extremamente interessante para você. O pós-operatório permite que você tenha uma renda muito bacana. Isso porque você consegue trabalhar sem precisar comissionar alguma clínica. Você também começa a cobrar mais caro pelo seu trabalho, porque você tem ali um atendimento domiciliar, um atendimento especializado, então eu consegui ganhos melhores trabalhando com pós-operatório. Mesmo quando eu estava com o meu consultório físico, eu nunca deixei de fazer o pós-operatório domiciliar, porque eu entendo que essa é uma das melhores formas de atendimento e que rende um bom ticket. Então foram esses motivos que me levaram a trabalhar com o pós-operatório. Sejam bem-vindas, meninas que entraram aí, a Mag, a Larissa, vi que entrou também. Acho que muita gente tem medo de atuar nessa área porque pode haver complicação e o profissional acha que a culpa é dele. Isso é verdade. E tem muita gente que, inclusive, tem tanto medo, tem tanto pavor, né, que acaba não se especializando. E aí acaba cometendo alguns erros que eu diria que não são erros profissionais, mas que são erros de principiante que ainda não entendeu que o lugar dele é em todos os procedimentos estéticos que ele aprendeu no seu curso universitário ou no seu curso técnico. Aquilo que você aprendeu, diferente de qualquer pessoa te falar, você pode executar. E as complicações, elas sempre vão ser resultado de falta de atendimento ou falta na avaliação. Então, se você é um profissional que trabalha com uma boa avaliação e se você é um profissional que faz um bom atendimento, as complicações são bem difíceis de acontecer. Mas ainda se elas acontecerem, o curso existe exatamente para isso, para te ajudar a resolver essas complicações quando elas forem da sua alçada. Existem algumas complicações também que não são da sua alçada, que são da alçada do cirurgião que fez a cirurgia plástica, e aí ele vai precisar se responsabilizar por essa intercorrência, né, e resolver essa intercorrência. Então, o medo, ele se resolve com o estudo. O medo não se resolve com a fuga. Quando a gente estuda e a gente começa a ter segurança, é muito difícil que a gente não consiga resolver as intercorrências ou que elas venham aí a ponto que você não tenha como resolver essas questões, tá? Então pode ficar tranquila com relação a isso. Então, essa é a semana, hoje estamos no primeiro dia. Boa noite, Mariana, que bom que você está aqui, seja muito bem-vinda. Aqui está a nossa programação, a gente vai ter aí 3 dias muito especiais, onde a gente vai falar bastante sobre o pós-operatório. Hoje é um dia para a gente tirar dúvidas sobre o primeiro atendimento, o que será que a gente está fazendo de errado, o que será que a gente está fazendo de certo, o que eu posso acrescentar no meu atendimento para que ele se torne um atendimento premium. Amanhã a gente vai falar de drenagem de pós-op sem mistérios. Eu sei que muita gente ainda tem dúvidas com a drenagem do pós-operatório, qual que é a diferença da drenagem do pós-operatório para a drenagem comum, o que eu tenho que fazer de diferente, será que eu tenho que usar cosméticos, será que eu não tenho que usar? Então amanhã esse é o tema. E na quarta-feira a gente vai falar das diferenças de taping linfático e taping compreensivo para você entender as diferenças e saber qual seria a melhor situação para você usar um ou usar outro. Então aproveita aí essa semana, aproveita também. Oi Patrícia, tudo bem? Aproveita, eu vou falar de vários cupons de desconto que você vai ter nos meus materiais também,
além aí de te trazer bastante informação para você sair dessa semana atendendo muito, muito, muito bem. A gente falando aí, né, de atendimento, primeiro atendimento, conta aí para mim, gente, quem já trabalha com o primeiro atendimento, conta para mim o que vocês estão fazendo nesse primeiro atendimento, se vocês já levam equipamento, se vocês não levam, como que é para vocês? Contem aí para mim. Eu vou contar para vocês o meu primeiro atendimento de pós-operatório. Mari, qual a diferença de drenagem linfática de pós-operatório para linfoterapeuta ou linfoterapêutica? Mag, eu vou responder sua pergunta amanhã. Que tal? Pode deixar que eu vou anotar sua pergunta amanhã, eu respondo ela para você, que aí vai ser bem o nosso tema. Olha que legal, né? Bom, gente, vou falar do meu primeiro atendimento de pós-operatório. Eu já estava formada, eu já atuava inclusive como professora, mas eu ainda não tinha atendido pós-operatório de cirurgia plástica. E aí eu fui atender minha primeira paciente que foi indicada por alguém, né? E ela me ligou pedindo que eu fosse atender. Ela estava com 7 dias de pós-cirúrgico e ela tinha feito uma mamoplastia redutora sem uso de prótese. Então, tecnicamente, era uma técnica que eu conhecia. Eu já tinha comprado o livro, eu tinha estudado na faculdade, e aí fui lá, bela e formosa, fazer esse atendimento. E aí, quando eu cheguei lá, ela abriu a porta, olhou para mim e começou a chorar. E aí eu falei assim, o que aconteceu com você? Por que você tá chorando? Ela tava com um sutiã cirúrgico, né? E ela estava extremamente inchada, muito edema. As mamas estavam enormes por causa desse edema. E ela falou para mim, eu não aguento mais de dor. E aí eu levei ela pro quarto, comecei a acalmar, comecei a perguntar, né, o que tinha acontecido, como que estava sendo. E aí ela me falou assim, olha, o médico falou para eu não fazer drenagem linfática, porque não é necessário, mas eu tô com muita dor, tá muito inchado. E aí comecei a conversar com ela, e aí era muito perto ali, Natal, Ano Novo. E aí eu perguntei para ela, escuta, seu médico está aqui, né? A gente consegue conversar com o seu médico? Ela falou, não, ele viajou para fora do Brasil, então estava sem atendimento, né? E aí eu falei, bom, vamos fazer drenagem linfática para diminuir esse edema, para começar aí a controlar esse edema, né? Para diminuir a sua dor também. E aí fiz a drenagem que eu entendia que era a drenagem correta nela ali, a gente começou a observar que o edema começou a ceder e aí fui para casa, né? Quando eu cheguei dentro do carro, gente, eu desabei a chorar. Chorei muito. Eu fiquei apavorada. Isso porque a hora que eu tirei o sutiã cirúrgico e comecei a olhar, uma das auréolas tinha se descolado por causa do edema, tava com muito edema mesmo, e aí tava se desprendendo, né? A gente já tinha uma deiscência muito prematura, uma deiscência por causa desse excesso de inflamação ali, bem no comecinho do pós-operatório ainda. E aí eu fiquei preocupadíssima. Por que eu fiquei preocupada, gente? Porque eu nunca tinha visto deiscência, eu não sabia o que era deiscência direito. Eu nunca tinha feito deiscência, eu nunca tinha visto deiscência e nunca tinha tratado. Então eu fiquei muito apavorada. Segunda coisa, ela falou assim, o médico falou que não é para eu fazer drenagem. E aí eu fiquei apavorada. Porque o que eu pensei? Se eu atender essa mulher e der qualquer coisa errada, eu vou me complicar. Mas se eu não atender, ela é um paciente em sofrimento. O que eu faço nesse momento, né? Aí eu fui para casa, comecei a pensar na minha formação, comecei a pensar naquilo que eu ensinava para os meus alunos. E aí eu cheguei à conclusão que eu ia fazer aquele atendimento. Por quê?
porque a minha compaixão pelo paciente era maior e eu sabia que aquilo que eu podia oferecer não ia colocar o meu paciente em risco. E aí eu fiquei desesperada. Peguei todos os meus livros que eu tinha sobre drenagem, comecei a ler tudo que eu ainda tinha da faculdade de cirurgia plástica para ver o que eu achava. E aí eu comecei a pensar ali, né, detalhar como que eu ia fazer o tratamento dessa paciente com aquela deiscência e com aquele edema excessivo. Comecei a desenhar aquele tratamento. Mas, gente, eu suei. Literalmente, como se diz no sul, né? Suei o bigode de preocupação. Fiquei várias noites preocupada. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Será que deveria estar fazendo diferente? Passou alguns dias, eu decidi comprar um ultrassom e trabalhar as deiscências que ela tinha com ultrassom, porque eu tinha lido que o ultrassom aumentava a produção de colágeno. E aí, então, eu comecei a fazer um protocolo de atendimento. E quando terminou, né? Oi, Gel, tudo bem? Estava tudo certo, a gente conseguiu fazer a cicatrização, não ficou uma cicatriz ruim, mas eu ainda tinha muitas dúvidas a respeito disso. Eu gosto de contar meu primeiro atendimento, gente, porque ele é o que a gente não quer que aconteça. A gente não quer que chegue lá e esteja alguma coisa errada. A gente quer chegar lá e tá tudo certo, né? Mas nem sempre é assim que vai acontecer. A Mag contou do primeiro atendimento dela ali. Fiz minha primeira drenagem linfática pós-operatória há 22 anos. O médico ainda indicava colocar um pacote de arroz de 5 quilos sobre o abdômen. Provavelmente era para conter o edema, né, Mag? Olha só, graças a Deus que mudou, hein? Por isso é legal tirar fotos no primeiro atendimento, pois algumas complicações já estão ali antes do tratamento. Pode enviar ao médico caso ele questione. Isso é importantíssimo, gente. Tanto a ficha de anamnese quanto fotos do atendimento, elas são necessárias até para te resguardar, né? Algum caso que possa aí complicar e você possa, de repente, se sentir mal com alguma questão. Eu gosto de tirar fotos, principalmente porque às vezes a percepção da pessoa que está vendo todos os dias é diferente da percepção de quem está vendo dia sim, dia não. Então, eu já tive casos, por exemplo, do médico questionar que o paciente não estava desinchando. E aí, quando a gente pega a foto do primeiro dia e a foto do 15º dia, você consegue ver que estava assim, né? Não tinha porquê desse questionamento. Mas é importante tirar foto, sim. E aí, gente, eu vou falar agora exatamente o que fazer e o que não fazer, que aí vão te ajudar a modelar aí como que você vai fazer esse seu primeiro atendimento. Ou se você já atende, né? De repente você pode repensar alguma coisa que você poderia estar fazendo a mais ou a menos, enfim. Então vamos falar um pouquinho do tema dessa live de hoje, justamente para te ajudar. Deixa eu só posicionar melhor aqui. Então, primeira coisa que você tem que fazer: avaliar as queixas do cliente. Eu sei que ele fez uma cirurgia, né? Eu falo, sempre brinco, né? Quando eu chego ali, o paciente fala: será que é normal eu estar assim? E aí eu falo assim: assim como em estado de atropelamento, né? Porque essa é a sensação do paciente. Ele tá com dor, ele tá prostrado, ele não esperava muitas vezes que fosse assim. Ele vê as fotos no Instagram e ele acha que ele vai sair do centro cirúrgico já, né? Com uma roupa linda e tudo mais. Então, é um pouco decepcionante muitas vezes para o paciente, né? Então, avalie primeiro de tudo quais são as queixas. Geralmente são dor, decepção, falta de apetite, mas também pode ter febre, tá inchado demais, tá vazando. Avalie o que são as queixas. O nosso atendimento, ele sempre precisa estar em volta daquilo que é a queixa do paciente. É por isso que eu não acredito em um atendimento que só faz drenagem. A gente precisa avaliar o bem-estar e é nosso papel conduzir o paciente do pós-cirúrgico imediato até o pós-cirúrgico tardio dentro de um patamar de bem-estar.
Então, qual é a queixa desse paciente? Ah, eu não estou dormindo bem, eu estou com dor nas costas. Não está doendo nada onde eu fiz a cirurgia, mas eu estou com dor nas costas, tá? Então, avalie quais são as queixas, independente da cirurgia que ele fez. Avaliar a posição, a alimentação, as indicações médicas e se esse paciente está recebendo auxílio. O Cuidado Flor da Pele perguntou: você tira medidas para conferir a redução do edema? Não tenho esse costume. Eu tenho esse costume mais quando eu estou trabalhando com outros tipos de edema. Geralmente, do pós-cirúrgico, eu não faço isso, porque o paciente está muito prostrado e às vezes a posição dele não vai me permitir fazer, tá? Quando a gente avalia a posição, isso porque às vezes o paciente ele está o tempo todo sentado. E esse sentado pode atrapalhar a cicatrização do abdômen, por exemplo. Ou ele está dormindo numa posição que favorece que ele retenha mais edema ainda no abdômen. Então, o ideal é sempre posição de Fowler ou uma posição de Fowler 45 graus ali, que te ajude, né, a não ficar tão deitada, mas também não ficar tão sentada. E que fique com as pernas sempre levantadas para ajudar ali que a gente tenha uma drenagem correta, tá? A alimentação, gente, eu falo sobre alimentação porque tem muito paciente que fica sem apetite nos primeiros dias, ou fica com muito apetite de carboidrato, ou tem todos aqueles parentes e familiares falando que essa pessoa não pode comer comida remosa, carne remosa, não pode comer ovo, não pode comer. Então, é papel do profissional da saúde conversar com o paciente sobre alimentação. Você não vai passar uma dieta, porque essa não é a sua função, mas oriente o seu paciente que ele precisa fazer ingestão de proteína, que ele precisa fazer ingestão de água, que ele precisa comer tudo que ele tiver disponível, seja de carne de porco ou de carne de peixe, mas que ele precisa ter acesso à proteína, tá? E se algum alimento está fazendo esse paciente se sentir mal, o ideal é não comer esse alimento, né? Assim como numa fase de recuperação, se esse paciente comer muito fast food, a tendência é que ele vai inchar mais por causa do sódio. Então, esse tipo de orientação nós também devemos fazer, porque isso também nos ajuda na cicatrização desse paciente, tá? Eu gosto de fazer essas orientações quando é possível fazer uma sessão de pré-operatório. Então, é importante a gente fazer pré-operatório para a gente passar essas orientações e até contar para o paciente como que vai ser esse processo de pós, que muitas vezes ele não sabe, né? Muitas vezes a consulta médica foi muito rápida, ou o paciente ficou com vergonha de perguntar. Então, também é nossa função fazer essa orientação. E aí, aqui eu coloquei, né? Quais são as indicações médicas? Alguns médicos, eles te dão ali um papel do que é para fazer, né? Escrito, só pode tomar banho a partir de tal dia, precisa fazer drenagem assim, dia não, todos os dias. Ele te manda uma prescrição. Tem médicos que não, que vão deixar a seu critério escolher o que você acredita que seja melhor. Então, observar essas indicações, né? E ver se você pode complementar com alguma outra indicação, tá? Eu fiquei com o intestino preso e falta de apetite depois da plástica. Isso é extremamente comum, tá? Algumas coisas comuns. Descer a menstruação logo após, isso por causa do estresse cirúrgico, da anestesia. Então, é normal ficar com o intestino preso ali e descer a menstruação também, que às vezes até pode levar a uma diarreia, né, de acordo com como que é o ciclo menstrual dessa pessoa. A falta de apetite é super normal, o seu corpo está inflamado, você está ali com o corpo voltado para sua recuperação, muitas vezes você não vai sentir vontade de comer as coisas também. Eu já vi pessoas sentindo enjoo, né, do cheiro da comida, e aí precisa entrar com medicação para conseguir se alimentar, mas é importante se alimentar, tá? Verificar se esse paciente está recebendo auxílio. Isso porque eu já atendi paciente que fica em casa sozinho, que não pegou nenhum familiar para ajudar, que não trouxe ninguém, que não tem ali um cuidador para visitar ele todos os dias. Eu já atendi paciente assim. E aí,
como que você vai orientar esse paciente, né? Olha, você não pode se levantar sozinho, ou você, esse método cirúrgico, você ainda não pode levantar os braços para lavar os cabelos, você não pode cozinhar, você não pode ficar tanto tempo em pé, ou você não pode ficar tanto tempo deitado, né? Enfim, e o paciente sem cuidador é um risco enorme e compromete o resultado da cirurgia, vocês podem ter certeza, né? Verifica essas coisas, verifica se o ambiente que ele está é salubre, ou seja, se a cama ali tá limpinha, né? Vocês não imaginam as situações que a gente vive, né? Mas verifica se o ambiente também contribui, ou dá uma faladinha, né? Olha, acredito que seria melhor a gente, né, manter esse ambiente mais limpo. Já precisei falar sobre isso também, né? O cigarro que você está fumando vai atrapalhar a sua cicatrização, ou o cigarro que a senhora está fumando está atrapalhando a cicatrização da sua filha. Esse tipo de orientações, gente, a gente precisa dar também, né? Não é só chegar lá, fazer a drenagem correndo e ir embora. Propor uma forma de atendimento. Eu gosto muito de falar a respeito disso lá na consulta pré-operatória. Olha, o meu atendimento é assim, eu gosto de fazer assim, eu acho que vai ser melhor a gente fazer assim. Eu não trabalho com equipamentos, eu trabalho só com tape, ou eu trabalho com equipamentos, eu gosto de usar esse equipamento aqui, assim, assim, assim. Então, propõe uma forma de atendimento para que esse paciente sinta segurança em você. Às vezes a pessoa chega lá, entra muda, sai calada, não fala quando volta, não fala o que vai fazer, que dia que vai fazer. Se você explica tudo certinho para o seu paciente, ele sente segurança em você. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que você vem todos os dias às 9 horas da manhã. Então, para ele, ele sente segurança. Tá? Explica para ele como que vai acontecer, quais as coisas que ele vai sentir melhora nos próximos dias, o que vocês podem fazer, né? No caso ali, a paciente falou, eu fiquei com o intestino preso. O que a gente pode fazer para melhorar? Dar pequenas caminhadas para te ajudar a funcionar o intestino, aumentar a ingestão de legumes, e folhas que vão te ajudar ali, fibras, né, para te ajudar a soltar o intestino, enfim. Proponha essa forma de atendimento para que o paciente se sinta melhor e seguro em estar com você. Comece a fazer drenagem linfática de fato, né? E comece a trabalhar com outras formas de drenagem também. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso, mas não só a drenagem manual, comece a utilizar outras formas de facilitar a drenagem linfática do paciente. Verifica se a malha do seu paciente não está atrapalhando a drenagem linfática acontecer, que isso é super comum. Às vezes o sutiã cirúrgico está tão apertado que ele não permite que a drenagem natural aconteça. Ou às vezes a cinta está fazendo dobras, ou às vezes fazendo garrote nas pernas, garrote nos braços, atrapalhando a drenagem natural e até a drenagem que você mesmo faz. Então verifica se isso não está atrapalhando. Muitas vezes a gente fica apavorado com algumas situações que na verdade o que está causando são os acessórios que esse paciente está usando, né? Quantos de vocês já não viram as placas ali amassando alguns lugares, prejudicando a cicatrização de alguns lugares? A gente precisa verificar isso também, tá? E será que eu uso equipamentos? O que vocês acham, gente? Quem tá aí online, fala para mim, vocês gostam de usar equipamento logo no comecinho? Ou vocês preferem deixar para depois? Como que vocês fazem? Contem para mim como que vocês costumam fazer esse primeiro atendimento. Você gosta, Mag, de usar equipamento? Não entendi. Conta aí para mim. A gente tem uma infinidade de equipamentos que a gente pode usar nesse primeiro momento, né? Tem muita gente que gosta já de fazer ali um pouquinho de ultrassom para diminuir o edema. Tem gente que faz só uma microcorrente para te ajudar a já melhorar ali a produção de colágeno. Uso laser e ultrassom em alta frequência. Legal, Mag. O laser é uma das melhores tecnologias que existem para a gente trabalhar pós-operatório. Eu pessoalmente amo laser. Se você já foi minha aluna, você sabe que eu falo bastante de laser, né? Ultrassom, eu também gosto bastante de ultrassom.
porque ele é um equipamento tranquilo, fácil de trabalhar com ele também tem efeitos anti-inflamatórios. Alta frequência é um coringa, né? Ele tanto ajuda a gente a trabalhar com a cicatrização, ele também faz desinfecção, pode ser uma ajuda importantíssima ali. A Patrícia falou, depende da fase da cicatrização. Sim, isso também a gente precisa analisar. Como que você faz, Patrícia? Conta pra gente aí como que você faz na fase inflamatória, na fase... eu também gosto de laser. E para você que não trabalha com equipamentos, gente, eu escrevi um material especialmente para você que não trabalha ou que trabalha com equipamento, mas gostaria de trabalhar com cosméticos também dentro do pós-operatório, tá? Muitas vezes a gente tem profissionais que não querem trabalhar com equipamentos e muitas vezes a gente também trabalha com cirurgiões que não querem que use equipamento nos pacientes, seja por falta de conhecimento deles a respeito do equipamento ou por falta de segurança, enfim, mas que preferem que não utilize os equipamentos. Além disso, gente, trabalhar com cosmetologia é muito bom. O pós-operatório muda quando a gente trabalha com cosmetologia. Então eu escrevi aqui, ficou clarinho, né? O livro digital pós-operatório cosmetologia, ele faz parte da minha linha de produtos para o pós-operatório. Ele é um e-book muito simples, mas muito bacana, que a gente pode aí estar tendo muitas informações a respeito de cosméticos para utilizar no pós-operatório. Então aqui a gente tem o índice do e-book, né? Eu falo sobre permeação cosmética, explico como que a permeação acontece, a hidratação e a imunidade da pele. Eu acredito que esse seja um dos capítulos principais, que é trabalhar a imunidade da pele junto com a cosmetologia, junto com a hidratação. A gente não tem ideia do quanto que a hidratação vai influenciar na cicatrização do nosso paciente e o quanto que a nossa pele fica muito mais... fica com a cicatrização muito melhor quando nós estamos com a pele bem cuidada. Avaliando e preparando a pele para o procedimento cirúrgico. Então, como que você faz para avaliar essa pele que vai passar por esse processo cirúrgico? A cosmetologia no pós-operatório, quais cosméticos podem ser utilizados, como que você vai utilizar esses cosméticos, como que você vai indicar o uso desse cosmético. E aí até aqui nessa cosmetologia do pós-operatório eu coloquei os principais princípios ativos que você pode escolher para o seu atendimento, cosméticos para cicatrizes, onde eu falo sobre os tipos de cicatrizes e como que você pode entrar ali com a cosmetologia para tratamento dessas cicatrizes. Aí, além do último capítulo que eu falo sobre aromaterapia no pós-operatório, que é um capítulo muito bacana também, né? Ali o cuidado flor da pele perguntou: no seu protocolo você indica óleo essencial? Sim, já vou chegar lá. Então aqui, né, coloquei alguns exemplos para você conhecer o livro digital. Aqui eu coloquei uma tabela de procedimentos para aumentar a permeabilidade da pele quando você está lá no pré-operatório, que é aumentar a hidratação dessa pele. Coloquei também os fatores de crescimento para você conhecer quais são os fatores, a porcentagem que a gente pode fazer manipulação desse fator de crescimento para ele te ajudar se você tem algum problema na cicatrização do seu paciente. E aí aqui chegamos aos óleos essenciais. Coloquei tabelas de óleos essenciais, para que eles servem e como que eles podem ser utilizados. Eu fiz uma tabela específica sobre a quantidade de gotas que você vai usar, se você vai usar só para inalação, se você pode usar na massagem, específico para te ajudar se você trabalha com aromaterapia. Tá? Se você não sabe o que é aromaterapia, você nunca trabalhou com óleos essenciais, é legal que você conheça primeiro antes de fazer atendimento com esses óleos, tá? Isso porque, apesar de eles serem naturais
eles também são composições químicas que podem afetar para o bem e para o mal. Então é importante que a gente também entenda de aromaterapia. Mas coloquei esse capítulo específico porque eu sei que muita gente gosta de aromaterapia, inclusive eu trabalho com aromaterapia nos meus atendimentos também, principalmente a aromaterapia inalatória, e eu sei que a gente tem excelentes resultados trabalhando com elas. Eu bem sei, a Magri falou. Então, essa semana, esse e-book está num valor promocional utilizando o cupom Semana Após. Então, entra no link que está lá no meu perfil. Você vai ver que vai ter vários ali produtos, né? Você pode clicar ali no e-book do pós-operatório cosmetologia. Ele está um valor promocional essa semana, se você utilizar o cupom Semana Após. Então aproveita, entra ali. Essa semana ele está de R$ 79 por R$ 55. Tá com preço maravilhoso, mais de 30% de desconto para você adquirir o seu e-book. Ele é um e-book que tem ali 50 páginas e você vai poder utilizar ele, ler ele quantas vezes você quiser. É um e-book bem completo. Um dos trabalhos que eu tenho o maior orgulho de ter feito, porque eu sei que ele é um produto inédito. A gente não tem livro falando sobre cosmetologia para pós-operatório. Então eu sei que ele vai te ajudar, pode te ajudar aí nos seus atendimentos, melhorar os seus atendimentos e te trazer bastante resultado. E continuando ali, né? O que não fazer no seu primeiro atendimento? O que você não deve fazer? E o que pode colocar em risco o seu pós-operatório? Primeiro, usar um protocolo pronto. A minha colega falou que é só eu chegar e fazer o meu a minha drenagem linfática lá, que vai dar tudo certo. Ela falou que é só ligar o ultrassom e fazer 2 minutos por região que vai dar certo. Eu conheci uma vez, né, uma profissional que trabalhava assim. Né? Eu falei, como que é o teu pós-operatório? Ah, eu aplico mantos, né? Eu não faço drenagem, não faço nada, eu aplico mantos. Porque eu sei que dá resultado, então eu faço mantos. Então, não faça isso se você não tem um protocolo pronto. Ou melhor, se você não tem um protocolo ideal, mais ou menos ali na sua cabeça, ou se você chega no paciente e você não sabe montar o protocolo, significa que você precisa fazer um curso pós-operatório para você entender como é que é o processo de cicatrização, tá? Então, não use o que tem na internet, o que tá no vídeo do YouTube. O YouTube é maravilhoso, eu tenho muitos vídeos lá que realmente podem te orientar, mas eles são orientações. Ele nunca vai ser o que você deve fazer, porque existem N motivos, né, e N complicações que podem acontecer, então não significa que tá lá e você vai fazer exatamente dessa forma, tá? Não conte histórias ruins para o seu paciente. Ah, porque eu conheci alguém que fez essa mesma cirurgia e perdeu o peito. Né? Ah, eu já tive uma experiência dessas que não foi tão legal. Né? Ah, essa dor que você está sentindo aí, eu já tive, fulano de tal, não conta história ruim, tá? Isso é mais comum do que a gente pensa. Isso já vai ter os parentes da pessoa para contar, o vizinho. Então, não fale sobre experiências que foram tão ruins. Se numa situação ruim o paciente pergunta para você, você já teve um caso desse? Tive, né? Já atendi assim. E deu certo? Olha, foi resolvido da melhor maneira possível. Né? Ah, morreu, né? Não vai falar que morreu, né? Ah, resolvemos da melhor forma que foi possível, né? Entrou com medicação, enfim, sei lá, né? Mas não fica colocando coisas ruins, porque o paciente já tá vulnerável, ele já tá com o psicológico dele abalado, mesmo que aquela cirurgia é a cirurgia do sonho, mesmo que guardou dinheiro por anos, ele vai ficar preocupado. Não criticar a aparência da cirurgia.
Eu sei, gente, do fundo do coração, eu sei, vocês sabem, né? Principalmente quem já tem de pós aí há bastante tempo, que muitas vezes quando a gente chega, né? A gente fala, puxa, provavelmente essa cicatriz vai ficar torta, né? Provavelmente não vai ficar bem do jeito que ela está esperando. A expectativa dela não tá legal com, né, o que foi feito nessa cirurgia. Então, não deixar isso claro, né? O paciente sempre pergunta: você acha que vai ficar legal? Você acha, olha, tá muito cedo pra gente falar ainda, precisa que desinche, resultado final 6 meses a 1 ano, não tem como a gente saber nesse momento, né? Você pode perguntar pro seu médico. Se é assim mesmo, né? Ah, mas eu tô achando que um peito tá maior que o outro. Ah, eu tô achando que essa cicatriz tá torta. Olha, você pode perguntar pro seu médico, né? Se esse vai ser o aspecto final mesmo. Uh, porque se a gente critica, a gente cria um problemão. E aí, se a gente cria um problemão, provavelmente esse cirurgião não vai querer trabalhar mais com você. Então, não crie problemas, tá? Não orientar a cliente sobre os próximos dias. Então, lembra que eu falei isso agora há pouco? Gente, orienta o paciente, converse com o paciente, deixa seu WhatsApp para o paciente conversar com você, tá? Não dou segurança, não falo se volto, não falo que horas eu volto, não falo como que vai ser, não falo o que pode sentir que é perfeitamente normal ou não. Não falo nada. Ele não sabe, ele está vulnerável, tá? Eu gosto bastante de orientar paciente com relação à trombose. Porque muitas vezes ele não tem ideia que ele pode estar com trombose, trombose é uma complicação seríssima. Então, meu primeiro atendimento eu falo, olha, se você sentir dificuldade respiratória, se você sentir dor numa perna só, né, acordou, tá com muita dor, vai para emergência. Tá? Essa é uma orientação que eu faço de praxe, porque é mais comum do que parece, né? E a gente tem obrigação ali de informar o paciente e deixar o paciente seguro sobre essas coisas. Larissa, é vitalício sim, tá? Inclusive, eu tenho mais. Eu tenho outros e-books lá na plataforma, mas, por exemplo, o e-book da eletroterapia pós-operatório entrou na segunda edição. E aí, quando entra a segunda edição, ele renova automaticamente. Então, se você já tinha comprado, se lança a segunda edição, ele atualiza lá para você, tá? Então, você fica ali. O acesso à plataforma é 1 ano, mas o e-book é seu. Você pode baixar ali e ficar com ele, tá? Pós-operatório é fisiologia. Então, uma dica aí para você que tá perdida, não sabe se pós-operatório é para você, será que eu quero trabalhar com isso? Né? Ou será que eu continuo trabalhando com isso? Pós-operatório é fisiologia. Se você entende de fisiologia, dificilmente você vai ter problemas com o pós-operatório. Por isso que eu faço questão de falar sobre fisiologia. Por isso que as minhas aulas de fisiologia são as maiores aulas, são aquelas que eu pego mais no pé. Se você entende como a cicatrização funciona, você vai saber a hora certa de entrar com o equipamento, você vai saber a hora certa de entrar com o óleo essencial, você vai saber a hora certa de entrar com técnica, com taping. Se você entende de fisiologia, se você não faz ideia do que está acontecendo nessa cicatrização, chegou a hora de você fazer um curso para te ajudar a entender melhor, tá? Mas pós-operatório também é compaixão, e isso foi uma coisa que eu demorei para aprender, gente. Empatia não é compaixão, tá, gente? Empatia é a gente se colocar no lugar da pessoa, e se você trabalha com pacientes que tem um certo sofrimento ali, você vai sofrer junto, tá? Então, não empatia, compaixão. Tenha compaixão. Compaixão é quando a gente faz tudo o que está dentro da sua possibilidade para ajudar esse paciente. Orientando, fazendo atendimentos. Isso é compaixão, é atender com o coração. Né? Não se colocar no lugar dela, porque aí você vai sofrer junto. Mas ter compaixão daquilo. Não é desagradável quando a gente é atendido por alguém que não dá bola para as nossas queixas? Ou quando a gente vai no médico e fala, eu tô com dor, tô com dor. Isso aí é normal, né? Isso aí é normal, tá todo mundo sentindo isso,
tá? Ah, você é a quinta paciente que veio aqui hoje que tá... É super desagradável, gente, porque a gente gosta de compaixão, a gente precisa que alguém olhe pra gente e fale assim, olha, a gente vai resolver, a gente vai achar um jeito, tá? Você tá com dor nas costas? Ó, nós vamos colocar aqui um aparelhinho para te ajudar essa dor nas costas. Vamos fazer uma massagem aqui, nós vamos fazer um alongamento, isso é atender com compaixão, né? Muitas vezes eu chego dos meus atendimentos e, ó, já tô aí com 12 anos de estrada, eu vou procurar na internet. Eu vou ver um artigo mais novo, de repente tem uma coisa que eu não vi ainda, né? Eu vou atender ele com o melhor que eu posso oferecer. Misericórdia, isso, Larissa, quando a gente tem misericórdia, né? Não empatia, misericórdia. Às vezes eu vou ler mesmo, gente, né? Eu vou dar uma olhada. Esses tempos eu tava com um paciente à distância, com dificuldade de cicatrização, me pedindo ajuda. E aí eu falei, o que você tem em casa? Ah, eu tenho óleo disso, eu tenho aquilo, eu tenho chá disso, aquilo. Falei, olha, então vou pesquisar aqui. E aí peguei o meu próprio e-book de óleos essenciais e comecei a olhar ali, né, na lista, quais eram as composições desse óleo, como que a gente podia fazer. Porque a gente não sabe tudo, né? Às vezes a gente precisa também atualizar ali o nosso pensamento para entender o que está acontecendo, tá? Terceiro ponto que eu quero deixar você pensando até amanhã, que é a dedicação. Gente, eu já atendi paciente que a primeira terapeuta que atendeu foi uma vez e nunca mais voltou. Eu já atendi paciente que as pessoas estavam se recusando a atender porque ela estava com algum tipo de complicação ou porque tinha alguma questão envolvida, tá? Dedicação a partir do momento que eu me proponho atender esse paciente, eu respeito o horário de atendimento, eu vou na casa desse paciente, respeito as pessoas dessa família, olho essas pessoas com respeito, com cuidado, né? Me dedico a esse atendimento, claro que dentro dos nossos limites. Eu sei que tem muito paciente que acaba sendo um pouco folgado ali, porque você está fazendo atendimento domiciliar, não é essa a proposta, né? Mas se dedique. Se você se comprometeu, faça até o final. Se você sabe que você não deve fazer aquilo, se você sabe que aquilo não é sua competência, não faça. Se você sabe que é sua competência, faça. Crie segurança para isso, para que você desenvolva aquilo que você tem habilidade, que você adquiriu na faculdade ou que você adquiriu no curso técnico. Mas se dedique ao paciente. Essa dedicação volta para você, pode ter certeza. A Maggie falou óleo de girassol ozonizado, adoro. O óleo de girassol é uma proposta também, né? Que eu sei que muita gente utiliza o óleo de girassol, apesar que eu acho, né? Eu acho não, né? A literatura me mostra que alguns óleos podem ser melhores que o girassol, mas a gente tem ele como opção também, pode te ajudar ali numa cicatrização mais difícil, tá? Beleza, gente? Eu adorei essa noite, falei o que eu queria falar mesmo, adorei que vocês estão aí participando. Amanhã a gente tem o nosso segundo dia, onde a gente vai falar sobre drenagem. Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês sobre drenagem, como que a gente pode fazer, né? Como que isso pode ajudar. Gente, a gente não tá falando só de pós-operatório cirurgia plástica, a gente tá falando de outros pós-operatórios também. Inclusive, a gente tem novidades aí, né? Acontecendo a todo momento. O endolift ou endolaser também a gente precisa fazer um tipo de pós-operatório. O lipedema também tá aí em voga, né? É um tema que está se falando muito, então a gente também tem pós-operatório disso. Participa aí com as suas dúvidas, coloca aí, né, o que você pode acrescentar, né, ou o que você tem dúvida ainda. Eu vou ter muito prazer de responder vocês, tá? Gente, um beijo. Se você quiser adquirir o e-book da cosmetologia, é só você ir lá no link do meu perfil e adquirir lá. Não esquece de usar o cupom para ganhar aí o seu descontinho. Um beijo e um grande abraço para vocês.